sobre uma das partes, né, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de bem-aventurado os aflitos, no item 13, quando ele diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se assemelha à figura, a duração do sofrimento. E justamente ele fala aí, neste item 13, sobre a aceitação. A aceitação é uma maneira de nós encararmos as circunstâncias da vida e para que o progresso encontre o espaço necessário e não tenha limites, nós temos que ter uma certa postura, um certo comportamento de aceitação das coisas da vida, né? Então, a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo, se relacionar com os outros, com o próximo, com o contexto social em que vivemos. Isso faz parte, né, da vida terrestre. Nós temos que ter esse tipo de relação com as pessoas. E para nós termos que ter esse tipo de relação, nós temos que aceitar as pessoas, aceitar o que acontece, termos uma relação, pelo menos, um pouco mais amigável com as coisas que acontecem, né? Aceitar é ouvir os outros, né? Aceitar as sugestões do mundo, e o mundo muda a cada momento nós vemos as pessoas tomando determinadas atitudes e a vida mesmo, seguindo por determinados caminhos, que nós precisamos ter um comportamento para com isso, né, de aceitação. Porque se nós não podemos mudar as coisas, ou nós aceitamos que nos rodeia, aceitamos o que o mundo nos apresenta, ou nós vamos viver eternamente neste embate entre aquilo que nós queríamos que o mundo fosse e aquilo que o mundo se apresenta, aquilo que a vida se apresenta. Então, nós temos que ter uma relação mais ou menos amigável, sem mudar os nossos conceitos, é claro, né? E prestar muita atenção àqueles que carregam, que são os donos da verdade, que se acham sempre certos, que sabem perfeitamente o que é melhor para nós, o que é melhor para todo mundo. Estarmos sempre atentos a essas pessoas, mas sem mudarmos de forma nenhuma aquilo que nós temos como essência, os nossos conceitos, os nossos processos éticos, os nossos conceitos de moral do mundo. Mas nós precisamos, pelo menos, ter uma certa convivência, pelo menos amigável, de tudo isso. Não é nos revoltando, não é querendo embates a toda hora que nós vamos ter uma vida melhor, que nós vamos ter uma vida mais tranquila. Infelizmente, não é esse o caminho, né? Então, é prestar atenção naquilo que as pessoas passam para nós com a verdade, porque nós precisamos buscar aqueles conceitos que nós temos dentro de nós, e esses conceitos vão depender do nosso processo ético-moral, e assim mesmo saber lidar com eles, e não deixar com que isso nos contamine, ou então deixar que isso nos contamine, desde que nós concordemos com tudo aquilo que nos chega, com tudo aquilo que a vida nos apresenta. Então, admitir o modo de ser dos outros, ou aceitar, entre aspas, compreender o que os outros pensam, é uma forma de nós vivermos amigavelmente neste mundo tão difícil e, na verdade, um mundo tão polarizado que nós nos encontramos. O que nós não podemos é deixar que os nossos conceitos se corrompam e nem também deixar que os outros levem a determinados comportamentos que aviltam a nossa forma de ser, vão de encontro à nossa forma de ver o mundo, de aceitação do mundo, e nós, sem nós termos esses embates necessários. Entrar em embate muitas e muitas vezes não vai adiantar.
E é nessas horas que eu acho que Frei José escolheu muito bem a fé, porque é nessas horas que a fé nos sustenta. É nessas horas que nós vamos pensar assim, Senhor, como Jesus nos mostra, qual é o caminho, o que que Jesus nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é buscar o que será que ele faria? Como será que ele agiria? Será que ele agiria com tanta arrogância, com tanta certezas, ou ele seria mais amoroso, amigável, fraterno, solidário, respeitando todo ser humano, seja ele qual for, seja ele como for? Então, quando aqui nós estamos falando na aceitação, é na compreensão daquele ser que conosco divide a sociedade. Mas compreender é uma coisa, e aceitar de uma forma total é outra completamente diferente. Então, é ter essa paciência, essa compreensão de admitir que os outros também podem errar, como nós também esperamos que os outros compreendam os nossos erros, os nossos desacertos. Nós também temos. Infeliz daquele que se acha dono da verdade. Nós estamos longe de compreender a verdade na sua essência. Então, nós temos ou pelo menos, se nós encontramos pessoas, às vezes, tão belicosas, tão cheias de si, e com tantas certezas que hoje em dia nós vivemos num mundo de grande incerteza, nós temos que, pelo menos, nos calar ou afastar, e pelo menos buscar no mestre o aconchego da paz e da serenidade necessária para que a gente não entre em embates, né? Então, isso é muito importante. E permanecer respeitando a nós mesmos. Nós não temos que nos aviltar, nós não temos que nos transformar apenas para que nós sejamos aceitos no nosso meio social, para que nós sejamos aceitos naquelas pessoas que nos rodeiam, não. Mas nós precisamos ter, pelo menos, uma atitude fraterna. E muitas vezes a atitude fraterna passa do calar, né? Respeitando os nossos valores sempre. O que for adequado para nós, sempre. Mas o calar, às vezes, é melhor do que os embates. E isso é muito importante. Respeitar o próximo, obviamente, nós temos, né? Jesus mostra isso, né? De aceitar o próximo, de compreender, para tentar compreender o próximo, e às vezes a gente não consegue muito, mas sem perder os nossos valores. Jamais perdendo os nossos valores, que a gente não pode esquecer que muitas e muitas vezes nós levamos muitas encarnações para adquirir aqueles valores. E é fazer sempre um exame profundo da nossa consciência, como nos pede Santo Agostinho à noite, para pensar, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo? Será que é esse mesmo caminho? Será que esse caminho que eu tomo é o real, é o verdadeiro? É o fraterno, o que compreende, o que aceita, o que acha correto, o que é dentro das normas legais e certas? Não, não é. Então eu não vou, de forma nenhuma, compactuar com isso. Eu apenas vou, entre aspas, ter uma aceitação relativa de deixar que o outro siga o seu caminho. Porque se ele estiver errado, ele vai um dia encontrar o certo. E se ele estiver certo, nós é que temos que um dia encontrar a nossa certeza. Então, esse caminho tênue que nós andamos, que é muito complicado, muito difícil. Às vezes nos deixam inseguros, nos deixam tristes, mas necessário porque nós estamos aqui num processo de aprendizado. E se nós estamos aqui nesse processo de aprendizado, é fundamental que nós tenhamos essa paciência, essa tolerância, essa compreensão com aqueles que nos rodeiam, com o mundo que nos cerca, porque é aprendizado, mesmo que a gente ache que está tudo errado, mesmo que a gente ache que as atitudes são absolutamente erradas, nós precisamos pensar isso. Isso é um aprendizado para mim. E é
um aprendizado exatamente que pode ser esse, o da tolerância, o da aceitação, o da compreensão, o da fraternidade, o do calar, o do ouvir. E isso nós precisamos adquirir de alguma forma, o que nem sempre é fácil, e o que nem sempre a gente consegue com uma certa tranquilidade, porque mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos valores. E por mexer com os nossos valores e as nossas emoções, a tendência que nós temos é de reagir. E muitas vezes nós reagimos mal. Então, o calar às vezes é mais importante. Mas dentro da aceitação, nós temos um outro processo mais complicadinho, um pouco mais complicado, que é justamente o de aceitarmos a nós mesmos. Será que nós aceitamos a nós mesmos? Nós hoje vemos um mundo tão envolto no material que a gente sente claramente que, em termos materiais, veja bem, em termos materiais, as pessoas não se aceitam. Então, elas querem se modificar. E elas querem fazer transformações faciais. Tem pessoas que se transformam completamente, porque não se aceitam materialmente como são. Então, elas fazem uma série de providências, elas tomam uma série de atitudes para se transformar fisicamente. Se elas fazem isso no corpo, como é que fica o espírito? Aí mesmo que elas não devem se aceitar. Se o material para elas está difícil, imagina o que transcende aquilo que está dentro delas. Muitas e muitas vezes elas estão querendo fugir de delas mesmas, justamente se transformando a parte externa, a parte, né, que é visível. Então, essa aceitação é porque nós muitas e muitas vezes fantasiamos o que nós poderíamos ser, né? Que nós gostaríamos de ser. Não é à toa que existem tantos ídolos, e ídolos de barro, entre aspas, né? Que as pessoas buscam, que as pessoas acham maravilhoso. Hoje em dia, nessa área moderna que nós estamos, existem esses influencers que mostram as suas vidas, as suas casas, os seus carros, a sua forma de ser, e as pessoas que estão assistindo aquilo dizem: puxa, eu queria ser aquilo, eu não quero ser o que eu sou. Porque eu queria ser aquilo, né? Então, nós fantasiamos aquilo tudo. Nós criamos uma série de coisas, não convivendo com a nossa realidade pessoal. Não realidando, vivendo, né? Como se dizia na minha época, vivendo aonde o nosso pé alcança, até onde nós podemos ir, até onde nós temos a capacidade de ser. E deixamos de olhar de lado para nós, para olhar para o próximo, esquecendo que nós também temos grandes coisas boas, que nós também temos grandes qualidades, que dentro de nós temos coisas muito boas a desenvolver, que nós podemos desenvolver tudo isso, basta nós querermos. E não é só nos espelhando naquilo que nós pseudamente achamos que é felicidade, que nós vamos ser pessoas plenas. E aí você usa uma máscara, tem pessoas que usam uma máscara 24 horas por dia, o que deve ser pesadíssimo, deve ser algo assim muito doentio, difícil, complicado. É como se você passasse a sua vida inteira toda arrumada, toda de salto, toda de maquiagem, toda de roupas apertadas, sem ser o que você realmente é. E quando você de repente se depara, você vai tirando aquilo tudo até encontrar a sua essência, e nem sempre aquela essência lhe faz bem. Nem sempre aquela essência é aquilo que você gostaria de ser. E é por isso exatamente que nós imaginamos outras pessoas, convivemos e não convivemos bem com quem somos, com o presente, com a nossa realidade, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós aprendemos. E é horrível, é muito triste Às vezes nós perdemos momentos muito importantes da nossa encarnação, justamente porque nós não damos o valor devido a cada um de nós e queremos sempre o que o outro tem, que aí nós vamos entrar na inveja,
na, 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 na- nas coisas, né, que os outros têm e que nós achamos que aquilo pode nos trazer felicidade, porque a autoaceitação é justamente nós nos aceitarmos, aceitar quem somos, com as nossas limitações, nós temos limitações, todos nós temos. Eu ainda não tenho capacidade de amar plenamente. Eu ainda não tenho capacidade de ser uma pessoa totalmente isenta no contexto de vida que nós temos. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, ainda não consegui perdoar as pessoas de uma forma total. Quer dizer, são coisas que a gente, infelizmente, precisa saber aonde nós estamos, até onde nós temos esse processo que nós muitas e muitas vezes precisamos mudar. É para isso que nós estamos aqui. Porque passar uma encarnação todinha sem fazermos pelo menos algumas transformações necessárias, não chegamos a perder uma encarnação. Porque às vezes as pessoas, perdeu a encarnação. Não é questão de perder a encarnação, é simplesmente ficar no mesmo patamar da escada, indo e voltando no mesmo degrau, indo e voltando no mesmo degrau. Que nós somos incapazes de darmos um passo à frente, buscando, né? Você, quando escuta uma pessoa dizer, eu sou assim mesmo, eu não aceito, eu não perdoo, eu não vou. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouco mais de aceitação do ser humano, um pouco mais de aceitação de nós mesmos, porque senão nós vamos viver, passar por essa vida aqui praticamente em branco. Volto a dizer a vocês, não é mudando os nossos conceitos. A aceitação, às vezes, a gente tem a impressão de que é uma pessoa muito parcimoniosa, que aceita tudo que a coisa parece, que se conforma com. Não, não, absolutamente não é isso. Não é isso. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão erradas dentro do nosso modo de ver e que o nosso modo de ver deve estar conceituado aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é importantíssimo. É justamente nos conceituarmos disso. E nós temos essa facilidade que não se pode esquecer que nós estamos aqui em construção. Nós estamos aqui em construção porque nós temos a vida eterna para poder modificar. Nós somos espíritos imortais. Então, isso nos dá uma grande força e uma grande serenidade de dizer: meu Deus, aqui está errado, mas daqui a pouco vai consertar. E o pouco que eu posso fazer por mim e pelo próximo, eu vou fazer, mesmo que seja alguma coisa bem pouca. Porque todos nós temos um senso de justiça. Graças a Deus, nós que estamos aqui hoje, neste momento, reunidos, todos nós temos um senso de justiça. Já estamos nesse patamar no processo evolutivo de termos um senso de justiça. Porque senão não estaríamos. Nós estaríamos fazendo justiça com as próprias mãos, nós estaríamos fazendo outro tipo de atividade que não o de estarmos aqui conversando sobre o processo de aceitação, sobre o que Jesus nos disse, sobre a bem-aventurança dos aflitos. Obviamente, nós estaríamos em outros lugares. Então, não é essa coisa de conformismo, de aceitar tudo que está ao nosso redor. Não, não é isso. É nós sabermos lidar com isso. E isso é muito difícil. Isso não é fácil. Saber lidar com o diferente, saber lidar com aquele que realmente não pensa como nós, saber lidar com aquele que enxerga, que tem uma visão de mundo totalmente diferente daquela que nós temos, e conviver com isso é muito difícil. Mas, volto a dizer, é um aprendizado necessário para o nosso processo evolutivo. Nós precisamos disso. E olhar para dentro de nós mesmos e dizer: será que eu me aceito como eu sou? Será que dentro do que eu sou, é claro que nós não somos espíritos já. Estamos, como eu disse ainda há pouco, nós estamos ainda em construção. É claro que nós não vamos achar que somos a maravilha do mundo, que somos as coisas melhores, mas temos que saber também que temos valores que precisam ser sempre relevados por nós,
Se você não gostar de você, você não pode gostar de ninguém. Se você não aceitar você, você não pode aceitar ninguém. Nós não podemos esquecer que nós temos que primeiro ter essa convivência fraterna, amigável, querida conosco, para depois ter essa mesma convivência fraterna, amigável com o próximo. Porque daí, se nós tivermos esse comportamento, obviamente, nós seremos pessoas que estamos matando o importante de nós mesmos, né? Olhando mais para o outro, fazendo tudo pelo outro, em detrimento de nós mesmos. E isso não é o que Jesus nos ensinou. Não foi isso que ele nos ensinou. Essa coisa de saber amar a nós e ao próximo é algo que precisa de muito cuidado, de muita aceitação, de muita meditação, para que a gente tenha que dizer, meu Deus, até onde eu estou invadindo o direito do meu próximo e até onde o meu próximo está invadindo e eu estou permitindo, o que também não é correto. Se nós não vamos nos dar o respeito devido, nós, infelizmente, vamos nos deixando levar pelo próximo, até que o próximo é do ser humano, é do nosso processo evolutivo. É como nós estamos ainda nesse patamar. E ele vai invadindo, e nós vamos perdendo a nossa essência, coisa que nós não podemos fazer. Então, é uma linha tênue? É uma linha que nós temos que pensar sempre. Promover as mudanças que nós precisamos promover, que dependem de nós, porque a aceitação também é muito interessante. Se eu quero mudar isso, tá, eu quero mudar isso, depende de mim? Sim, depende de mim. Então vamos à luta, vamos ver o que que a gente pode fazer. Mas tem coisas que não dependem de nós, absolutamente não dependem de nós. E que nós, de repente, temos que ter o plano 2, o plano B, o plano C, para que as coisas possam andar de uma forma adequada. Porque tem e às vezes são certas coisas que aparentemente são corriqueiras, mas que não são corriqueiras. Eu me lembro sempre, eu conto essa história, às vezes até esqueço, que eu tinha uma amiga, né? Tem hoje em dia, ela mora muito longe, mas eu tinha uma amiga querida que no dia que ela foi se casar, ela mora no interior de São Paulo. Ela disse que ia ser um casamento maravilhoso. Aí ela fez. A casa dela era muito grande, no interior mesmo. E fez uma. A festa ia ser no jardim, e ela voltava. Naquela época, né? Não tinha assim, essa preocupação, não tinha essa coisa de todo, essas coisas todas. Então ela fez aquela. Ela sonhou, ela fez todo aquele processo de sonho na cabeça dela. Os pais concordaram, e os pais também se empenharam para que a festa fosse maravilhosa. Só que no dia choveu e choveu muito. Choveu muito. E aí? Dependia dela? Não. Só que ela, de repente, sonhou um pouco querendo que as coisas acontecessem ao modo dela, do feitio dela. E não aconteceu. Então, tem certas coisas que dependem de nós, mas tem outras que absolutamente não dependem de nós. Estão fora da nossa alçada. E são essas coisas que estão fora da nossa alçada, é que nós precisamos ainda ter uma paciência maior. Porque é dizer, gente, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar as coisas que são. Eu sou impotente diante do processo que a vida me impõe de mudar qualquer coisa. Mas outras podem dizer, não, eu posso mudar? Sim. Eu quero mudar? Sim. Depende de mim, depende da minha vontade. Né? Voltando lá àquela pergunta 909 que eu gosto tanto de ler. O que nos falta é vontade, de muitas e muitas vezes mudarmos a nós e mudarmos aquilo que está ao nosso redor, que também depende de nós. Depende, às vezes, mais de nós do que a gente pode imaginar. E nós, às vezes, nos queixamos, botamos a culpa nos outros, é porque o outro é assim, é porque. E você, como é que é? Como é que você se comporta? Como é que você age diante de tudo isso? Ah, mas eu queria tanto que ele fosse assado, que ela fosse. Gente, ela é ela. E você?
Como é que você pode agir diante disso? Ou aceita a pessoa como ela é e procura uma convivência adequada, pelo menos um pouco mais fraterna, de um pouco mais de aceitação, ou então se afasta. Mas o que você não pode é viver no eterno embate, porque isso vai fazer mal para a relação, para tudo que está ao seu redor, para você mesmo e para a pessoa com quem você convive. Então, a aceitação é justamente para a gente solucionar os conflitos, né? Termos metas para atingir, procurar sempre, através de mudança, fazermos o que for necessário para que a vida se torne mais tranquila, menos dura, menos difícil, para que a vida possa ser um pouco mais tranquila. Como se dizia quando eu era mais jovem, né? Não levar tudo a ferro e fogo, não sermos pessoas tão intransigentes com a vida, e é difícil, não é fácil. Não se esqueçam que nós estamos num mundo de transição, estamos passando por todo esse processo de transição. Ontem eu estava aqui com pessoas amigas e estávamos conversando sobre isso, que às vezes a atmosfera está pesada, se às vezes custa um pouco a respirar de tão difícil que está a atmosfera nesse mundo de transição, né? Nesse mundo tão polarizado que nós vivemos, mas que é necessário para o nosso aprendizado. Nós temos que pensar nisso sempre. Nós não podemos esquecer disso. Se nós somos reencarnacionistas, se nós somos, se nós acreditamos que temos a imortalidade pela frente, se nós acreditarmos que temos um processo que vamos chegar a espíritos puros, nós estamos aqui tendo experiências necessárias, fundamentais para que a gente possa passar por elas de uma forma adequada. Infelizes daqueles que não passam. Agora, volto a dizer, nós temos que fazer um grande trabalho dentro de nós mesmos. Temos que, às vezes, transformar muito a nossa forma de ser, de termos cuidado, né? De não ferirmos, de não estarmos sempre em embates, em embates, em embates com o próximo, para que a coisa possa ficar mais amena, mais tranquila. Tá difícil? A pessoa é muito difícil? É, muito. É complicada? É, muito. Então, afasta um pouco. Deixa ela ficar lá quietinha com aquilo que ela acha que é o certo, que é o correto, e nós, então, para não entrarmos nesse processo todo, nos afastamos para que aquilo não nos faça tão mal. Então, gente, eu espero que vocês tenham uma boa, um bom trajeto nesse processo de aceitação, que a gente possa passar meio aqui um pouco incólume. É difícil, né? Passar incólume é difícil, mas que pelo menos a gente não seja tão contaminado por todo esse processo de belicosidade, de raiva, de excessos que infelizmente a vida está nos impondo, procurarmos serenar um pouco as nossas vibrações, não esquecer de fazermos o nosso horáriozinho de tranquilidade, de respirarmos fundo, de pegar um pouquinho de água, sabe, sentar, vou tomar essa água, pedindo à espiritualidade que traga benefícios para essa água, sabe, se afaste um pouco, busque um pouco de vida interior. Nós vivemos num mundo de tanta alucinação que nós não queremos nem ficar sozinhos conosco mesmo. Eu conheço pessoas que, de repente, chegam em casa, a primeira coisa que fazem é ligar a televisão, que às vezes você pergunta, o que que foi que fulano falou? Ah, não sei. Como assim você não está vendo televisão? Não, não, é só para fazer barulho no meu ouvido. Gente, isso é complicado. Nós precisamos estar de frente conosco. Nós precisamos estar quietinhos e pensar na vida. E isso faz parte do nosso crescimento. Então, eu deixo aí o recado para vocês. E agora vamos pedir a Deus o amparo e a proteção para o nosso passe virtual, né? Pai de